Sejam todos bem-vindos à nossa jornada dos 30 dias com Salmos. Nós estamos no nosso 11º dia. Nossa proposta aqui é fazermos essa jornada meditando exclusivamente nos Salmos, buscando sabedoria e paz. Sabedoria e paz. Então, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, você que está ao vivo e você que vai me ouvir depois, porque eu espero que essa palavra encontre espaço no seu coração e te ajude a encontrar sabedoria e paz. Hoje eu quero falar do tema Deus não contabiliza pecados. Deus não contabiliza pecados. Ou, se você preferir, nós podemos dar o seguinte tema: o Deus do salmista, o Deus da Bíblia, não contabiliza pecados. Eu estou dizendo isso porque ao longo da nossa conversa você vai perceber que existem outros tipos de deuses, mas o Deus da Bíblia não contabiliza pecados. E o texto dos Salmos que eu escolhi para a gente conversar sobre isso é o Salmo 130, versículos 3 e 4. Salmo 130, versículos 3 e 4, que diz assim: Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha que pergunta interessante que o salmista está fazendo. É uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que a gente faz, mas a gente não tem uma resposta da audiência, do público. É uma pergunta que tem que gerar reflexão. E ele faz a seguinte pergunta: se o Senhor registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Se o Senhor contabilizasse os nossos pecados, tivesse ali uma lista de todos os pecados e o tempo todo voltasse nessa lista, quem escaparia? Quem nesse mundo estaria livre dessa lista? A própria Bíblia também vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano tem essa essência pecaminosa. Então o salmista vem e diz: se o Senhor, o nosso Deus, fosse um Deus que contabilizasse pecados, ninguém escaparia. E aí, o versículo 4, ele vai usar uma expressão incrível. Uma expressão que difere Deus, o Deus do salmista, o Deus dos salmos, de todos os outros deuses. A expressão que ele usa é: contigo está o perdão para que sejas temido. Contigo está o perdão para que sejas temido. O Deus do salmista, o Deus da Bíblia, ele é temido não pela fúria, não pela raiva, mas sim pelo perdão. Esse é o Deus dos Salmos. Esse é o Deus que está conosco aqui nessa jornada e que através dele, através de um relacionamento com ele, nós podemos encontrar sabedoria e paz. Eu trouxe aqui, além dessa explicação do texto, eu trouxe aqui algumas aplicações para você, para gerar reflexão em você, para verificar como é que está o seu coração dentro dessa lógica aqui com relação a culpa e pecado. Culpa e pecado. E a primeira observação que eu faço para ajudar na sua reflexão é: Deus não arquiva pecados, ele remove pecados. Eu lembro de uma vez, na minha infância, que eu aprendi uma música na igreja que é baseada no versículo de Provérbios 15, versículo 3. A música era sobre: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Só que do jeito que essa música era cantada na época, me deixava assustado. Eu vou tentar representar aqui para vocês agora, tá certo? Era mais ou menos assim, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Quando a professora ou o professor cantava essa parte, a contemplar os maus e os bons, sempre apontavam para mim. O professor ou a professora sempre apontava para mim os maus, como se eles soubessem alguma coisa que estava no meu coração ou na minha mente. Eu ficava assustado com isso.
Então, eu tenho memórias da minha infância de lembrar dessa música, só que com medo no coração. É claro que isso é como eu arquivei a música. Não quer dizer que a música está errada, até porque a música é o versículo exato de Provérbios 15:3. Só que eu tive uma imagem de Deus que fica o tempo todo lá no céu, com um binóculo, assistindo a minha vida, e toda vez que eu cometo uma falha, toda vez que eu tenho um pensamento impuro, um pensamento pecaminoso, ele está lá contabilizando tudo para jogar na minha cara depois. Eu cresci com essa imagem de Deus. Eu cresci com essa imagem de Deus. E eu não estou sozinho nessa. Tem muitas pessoas que eu conheço que também, apesar de terem crescido num lar cristão, desenvolveram esse olhar sobre Deus. Que Deus é punitivo, que Deus é vingador, que Deus é irado, que está sempre pronto. Deus tem um pavio curto e por isso que se você vacila uma vez, ele está lá pronto para colocar o pé para você cair, te punir de alguma maneira, enfim. Então, assim como eu sei que muitos também desenvolveram essa imagem de Deus. Só que aí vem o salmista no Salmo 130 e diz, não, esse Deus aí é fruto da sua imaginação. É fruto, talvez, de uma forma que você arquivou algumas coisas no seu coração e na sua alma. Mas o Deus verdadeiro, o Deus do salmista, o Deus bíblico, esse Deus que está nos acompanhando aqui nessa jornada, ele é um Deus que ele é temido pelo tanto que ele perdoa. Ele não é temido porque ele é vingador, punitivo. Então, Deus, esse Deus a quem nós servimos, a quem buscamos aqui nessa jornada, é um Deus que não contabiliza pecados. Ele não contabiliza pecados. Tem outro texto na Bíblia que está lá em Miqueias, profeta Miqueias, que vai dizer o seguinte, que Deus pega os nossos pecados, amarra em uma pedra gigante e joga essa pedra nas profundezas do mar. Olha só que bonito isso. Deus pega os nossos pecados, amarra numa pedra gigante e joga nas profundezas do mar. E a ideia ali é que, ao jogar nas profundezas do mar, ninguém consiga acessar, ninguém consiga alcançar. É assim que Deus faz com os nossos pecados. Quem contabiliza pecados? Somos nós. E é aí que entra a culpa. A culpa, ela nasce exatamente desse cultivo que a gente insistentemente mantém no nosso coração, na nossa alma, com relação aos pecados que a gente cometeu. E é por isso que às vezes a gente sofre muito com isso, porque nós temos um passado que fica nos atormentando, nos assustando. Por quê? Porque a gente não consegue se libertar disso, ou a gente não consegue experimentar de um perdão genuíno. Não porque Deus não nos perdoa, é porque a gente não se perdoa. Então, o nosso Deus não é punitivo, só que nós somos punitivos com a gente. E para piorar, além de sermos punitivos com a gente, existem pessoas que fazem questão de lembrar do nosso passado. Às vezes pessoas que tiveram acesso a alguma informação nossa do que a gente fez no passado, ou que convivem com a gente e sabem do que a gente já fez e deixou de fazer, e essas pessoas então acabam machucando a gente, jogando sempre na nossa cara esse passado. Então nós temos que lidar com isso o tempo todo. Isso não é fácil, isso gera muita angústia e, para piorar, gera muita culpa, e essa culpa muitas vezes nos paralisa, como nós já aprendemos aqui em dias atrás. Então, primeira coisa que você precisa entender, esse Deus, o nosso Deus, é um Deus que não contabiliza pecados, e é por isso que nós temos que buscar Ele intensamente, para que a gente não permaneça preso a esse histórico de erros do passado. Porque aquele que talvez poderia, o único que poderia colocar na nossa frente os nossos pecados, ele não faz. E esse alguém é o próprio Deus. Um outro ensinamento que eu vejo aqui que é importante para considerar é o seguinte: qual é o Deus que você adora? Qual é o Deus que você adora? E se você me permite usar uma expressão aqui, é só para ficar didático, tá bom? Qual é o tipo de Deus que você adora? Desculpa aqui a palavra tipo,
mas é só para te ajudar a refletir. Qual é o tipo de Deus que você adora? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você adora esse Deus que eu descrevi aqui no início, o Deus que eu tinha, por exemplo, né, diante daquela música que cantava lá em Provérbios 15:3, a minha vida vai ser pautada, baseada nesse Deus que eu adoro. Então, a forma como eu enxergo Deus determina exatamente como eu vou viver nesse mundo. O salmista enxerga um Deus perdoador, misericordioso, gracioso. Um Deus que não contabiliza pecados, um Deus que não fica jogando na nossa cara os nossos erros. Então, isso vai interferir diretamente no estilo de vida do salmista. Agora, se nós temos um Deus e se nós buscamos adorar um Deus que não se parece com esse Deus do salmista, a nossa vida também vai seguir esse plano, e esse plano geralmente é um plano de uma religiosidade opressiva. Religiosidade opressiva. E aí nós entramos num ponto sensível da nossa conversa aqui hoje, da nossa jornada. Porque existem muitas pessoas que sofrem dentro desse aspecto de religiosidade opressiva, achando que está adorando Deus vivo e verdadeiro, achando que está adorando Deus o salmista, mas na verdade está adorando a um Deus do tipo cruel, furioso, irado, sempre pronto para nos atormentar, sempre pronto para nos punir. Esse Deus é um Deus que precisa ser exorcizado da nossa alma. Esse Deus precisa ser excluído do nosso coração. Esse Deus que muitas vezes nós criamos ou alguém criou para nós e a gente pegou isso para a gente. Nós temos que se libertar desse Deus. Por quê? Porque dependendo do Deus que você adora, a sua vida vai seguir um caminho ou outro caminho. Se você adora um Deus vivo e verdadeiro, que é bondoso, misericordioso, justo, você vai pautar a sua vida de uma forma, você vai guiar a sua vida de uma forma. Mas, se o Deus a quem você adora é um Deus punitivo, é um Deus dessa religiosidade opressiva, você vai cair no seguinte erro: de passar o resto da vida tentando justificar os seus erros com obras. E aqui eu quero terminar a nossa reflexão. Pessoas que caem nessa armadilha da religiosidade opressiva são pessoas que o tempo todo tentam se justificar, tentam apaziguar a culpa que existe no coração, fazendo coisas que a religião manda. E aqui que está o grande perigo. Eu conheço muitas pessoas que estão sobrecarregadas, estressadas dentro do campo religioso, porque estão num ativismo sem fim para tentar chamar a atenção desse Deus e apaziguar a culpa que carrega no coração. Pessoas assim são pessoas que vão parar em clínica psiquiátrica e terapia. Já conversei com algumas pessoas que disseram o seguinte: olha só, parece que a sua religião está fazendo mal para você. Eu sugiro que você reveja a sua prática religiosa. Porque tudo que você está trazendo aqui para a terapia mostra o quanto que esse ambiente religioso está sendo perigoso para você, hostil para você. E eu precisei concordar. Porque determinados ambientes religiosos nos levam a essa vida sem sentido e que mantém viva a culpa dos erros que a gente cometeu. Então vem o salmista e diz o que para nós? Não. Você está adorando o Deus errado. O Deus certo é um Deus perdoador, misericordioso. Um Deus que não contabiliza pecados. Um Deus que pega os seus pecados, amarra em uma pedra gigante e joga nas profundezas do mar. Então no dia seguinte, você pediu perdão hoje, no dia seguinte, Deus é como se ele não se lembrasse mais dos seus pecados.
Não é que Deus não sabe que você pecou, mas Ele não faz questão de trazer o que você fez ontem para hoje. Quem faz isso somos nós ou, às vezes, algumas pessoas com quem a gente convive. E é aqui que está a nossa batalha. É aqui que está a nossa batalha. Então, essa palavra eu quero deixar para você, porque nessa jornada espiritual que nós adotamos aqui, que nós iniciamos aqui, muitas vezes nós estamos indo bem e de repente a gente se pega preso em algo que foi feito lá atrás e a culpa volta aqui no presente para nos paralisar. Só que o Salmo 130 hoje veio nos libertar. Grava isso aí no seu coração. O Salmo veio para nos libertar dessa culpa do passado. Nos libertar dessa visão equivocada sobre Deus e nos libertar dessa religiosidade opressiva. Deus já pagou o preço em Cristo Jesus na cruz. Nós não precisamos pagar esse preço, o preço já foi pago. Eu quero orar por você agora, para que através da oração essa palavra consiga ser bem enraizada aí no seu coração. Porque eu tenho certeza que essa palavra pode libertar muitas pessoas. Então, se você puder, ore comigo, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor é um Deus que não contabiliza os nossos pecados, um Deus que não fica jogando na nossa cara os erros que cometemos no passado. O Senhor é um Deus perdoador, um Deus misericordioso, cheio de amor e pronto para nos acolher, nos amar e nos orientar num caminho de paz. Em nome de Jesus, Pai Santo, nos ajude a lidar com as culpas que nós temos no coração. Culpas não que o Senhor coloque em nós, mas que nós mesmos cultivamos dentro de nós. Nos ajude a exorcizar essas culpas, a se libertar dessas culpas, para que a gente tenha uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida cheia de amor. Pai Santo, nos ajude também a nos libertar de qualquer prática religiosa opressiva. Nós queremos te servir, queremos te adorar com alegria no coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos mostre o que precisa ser ajustado, nos mostre o que precisa ser excluído da nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida que alegre o teu coração e alegre o nosso coração também. Continue conosco nessa jornada, Pai, nos guiando e nos mostrando a tua vontade. Continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. E amanhã, com a permissão de Deus, estaremos juntos mais uma vez. Nossa jornada continua, são 30 dias. Nós estamos apenas no 11º dia, gente. Olha só, tem muita coisa para Deus falar com a gente, para Deus mostrar para nós. E leve a sério essa jornada. Se você está chegando aqui agora nessa jornada, ainda dá tempo, porque na jornada espiritual sempre há espaço para a gente começar, tá certo? Um ótimo dia para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.